permanência em Cristo, nosso relacionamento íntimo, diário com Jesus, da caminhada no dia a dia, na oração, na leitura da palavra. Isso é crer. É quando eu permaneço na presença de Jesus, quando eu ando com Jesus. Então, a gente viu que homens e mulheres do passado e do presente viveram e vivem pela fé. Analisamos a situação de Abel, que ofereceu um culto a Deus e foi aceito porque ele ofereceu com fé. Ele vivia pela fé. Analisamos a situação de Enoque, que foi um homem que tinha uma intimidade tão grande com Deus, que lá no Antigo Testamento a Bíblia diz que simplesmente Enoque não foi mais visto na terra porque Deus o transladou. Naquela situação a gente viu que Enoque e Elias foram os dois homens da Bíblia, que a Bíblia fala que eles foram transportados para o céu sem ver a morte. Profeta Elias e Enoque. A gente viu que Caim tentou cultuar a Deus e oferecer um sacrifício a Deus sem fé e não foi aceito. E vimos naquela noite, no domingo passado, que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos dizer isso juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós somos seres que já nascemos numa situação de queda, de pecado, de afastamento de Deus, e é como entendemos que é o Espírito Santo, através da palavra de Deus, que derrama fé no nosso coração. Mas hoje, nós vamos começar com um versículo, e nós vamos tratar de Marcos 9, e nós vamos ler o versículo 23, apenas no momento, depois a gente vai lendo os outros. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vamos dizer só essa segunda parte. Tudo é possível ao que crê. Vamos lá? Tudo é possível ao que crê. Mais uma vez. Tudo é possível ao que crê. Muito bem. Essa mensagem, nós temos o anseio, o desejo de passar para você, desafiar você a viver pela fé. Eu quero mostrar para você, dentro desse episódio, a importância da gente viver pela fé e andar com Deus, andar com Jesus, para que isso seja sinônimo de autoridade espiritual e unção. E mostrar que é perfeitamente, é possível, tá certo? É cabível que um cristão viva pela fé e vença os desafios da vida. Se eu conseguir passar essa mensagem para você, e que você sair daqui convicto de que pela fé você pode vencer as lutas que você está enfrentando, porque eu sei que eu e cada um de vocês tem muitas lutas para vencer amanhã, na segunda-feira, hoje mesmo elas estão acontecendo, mas é possível a gente vencer pela fé, porque tudo é possível ao que crê. Não há impossíveis para Deus, diz a Bíblia. E eu gostaria de dizer para você, o que Hebreus capítulo 11, versículo 1, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quem achou, diga amém. Hebreus 11, 1. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Tá certo? Então, você confia que Deus proverá. Assim como Abraão, que foi provado pela fé,
Em sua fé, Abraão foi provado e Deus disse: leva teu filho para o monte e sacrifica-o em holocausto, em adoração a mim. E Abraão amava tremendamente Isaque. Era o filho da sua velhice, já com 100 anos ele gerou esse menino. E o menino, já pré-adolescente, agora é levado ao sacrifício. E Deus provou a fé de Abraão. E quando Abraão estava com tudo pronto para sacrificar o seu filho, sangrar o seu filho, o Senhor disse, não, o anjo do Senhor falou: não faça isso. Eis aqui o cordeiro para o sacrifício. Fé é você confiar de que, apesar de que tudo esteja escuro e nebuloso, mediante a sua oração, mediante a sua busca, o seu clamor, Deus lhe ouvirá e lhe atenderá e lhe dará direção para você agir de forma equilibrada, de forma com sanidade, você agir em meio ao caos da sua vida, seja no luto, seja no sofrimento, seja numa crise de ansiedade, de depressão, você enfrentar essas lutas usando a sua fé cristã, baseado nas escrituras sagradas. Então, fé é a certeza das coisas que se esperam, como diz aqui, e a prova do que não se vê. Mas vamos ao texto que nós estamos para analisar hoje. O que é que trata Marcos 9? Marcos 9 trata da transfiguração, trata também de um pai que tinha um único filho, e esse menino tinha crises que hoje nós chamamos de epilepsia, mas era, pelo que o texto bíblico mostra, era algo mais forte do que isso, mais difícil, mais complexo, porque o menino era inclinado sempre num ataque a morrer, a se jogar na água ou no fogo. Então a Bíblia fala claramente que havia influência de um demônio que levava esse menino a se jogar no fogo ou na água. Na hora do ataque ele rugia, se babava e procurava uma maneira de matar o menino. E o texto fala que Jesus começa a preparar os seus discípulos, isso no terceiro momento desse capítulo 9, falando da sua morte, do seu sofrimento, morte e ressurreição. Hoje, nós vamos nos referir a esse episódio. Jesus desceu do monte. Isso acontece lá na Galileia. Jesus levou 3 discípulos para orar lá no monte. Pedro, Tiago e João. E os demais ficaram embaixo. E Jesus, ao passar a noite em oração e buscando a Deus, quando ele desceu do monte, ele viu uma multidão, e havia líderes religiosos, escribas, discutindo com os discípulos, um pai choroso, aflito, desesperado, e um menino em surto, um menino pré-adolescente em pleno surto. Foi isso que Jesus encontrou depois de estar no monte, buscando a Deus, e houve uma experiência fantástica, onde as vestes de Jesus ficaram brilhantes, brancas, e havia 2 anjos falando com Jesus, e os discípulos ficaram maravilhados. Então, quando eles desceram, já havia uma crise grave para ser resolvida. Problema: os que estavam embaixo, os 9 que estavam embaixo, não tinham tido condições de resolver, de atender aquele pai e curar, libertar aquele menino. E a multidão observou Jesus e os discípulos chegando, e aquela confusão. Então Jesus se aproximou. Vamos agora para o capítulo 9 de Marcos, e a gente vai ler isso que a Bíblia fala no versículo 14 a 18. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão
e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa. E todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: o que estáis discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Mateus e Lucas tratam disso também. Diz que o menino era mudo e surdo, não é? E a criança também. O texto, o pai diz assim: onde quer que o espírito o apane, provoca-lhe convulsões, de modo que espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Então, irmãos, o homem estava cético. O homem tinha ouvido falar e provavelmente tinha visto Jesus curar pessoas, expulsar demônios, dar vista aos cegos. E ele então foi buscar Jesus, não encontrou, falou com os discípulos. E os discípulos fizeram uma tentativa de curar e libertar e expulsar aquele demônio daquele menino e não conseguiram. Esse foi o problema. E os discípulos estavam ali numa atitude de descredibilidade. A comunidade cobrava uma ação. Por que é que eles não tinham conseguido? Por que é que eles não estavam em condições de fazer esse trabalho? Então, Jesus começa então a ouvir aquele homem. Jesus primeiro dá um suspiro e faz um lamento. Qual é o lamento que Jesus faz? Ó geração incrédula. No outro texto, do outro evangelho, ele diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Jesus pediu que trouxessem o menino até ele. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o menino convulsionou, né? O texto diz que o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância. Então já era um adolescente, ou um pré-adolescente. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Meus irmãos, a situação relatada nesse texto mostra o perigo de nós estarmos despreparados espiritualmente. Eu estou falando da situação dos discípulos terem passado por essa situação vexatória. Se eles estavam com Jesus, se Jesus tinha ensinado a palavra, eles tinham visto Jesus expulsar demônios, e por que eles não tinham autoridade? Depois eles perguntaram a Jesus por que eles não tinham conseguido fazer aquele trabalho, e Jesus disse por quê. Mas a questão aqui mostra no versículo, onde foi que eu parei mesmo? Marcos 9,
23, Não, 24. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Meus irmãos, aquele homem estava cético, e ele disse assim: se tu podes, faz alguma coisa por mim, né? Se você pode, faça alguma coisa por mim. E Jesus disse assim: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E o texto diz que Jesus foi ali e, vendo que a multidão se aglomerava, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu gritando e agitando-o muito, o menino ficou como se estivesse morto. De modo que muitos diziam que ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou e ele ficou em pé. Queridos, Jesus Cristo, ele tem poder de tirar os pecados e de destruir as obras do diabo na nossa vida. Está afirmado lá em 1 João. E ele disse que esses sinais seguiriam os que criam nele. Eu não sei se você é da ala das pessoas que são céticas e acham que tudo é doença psicológica ou psiquiátrica. Porque tem esse extremo. E tem o extremo de pessoas que acreditam que tudo é demônio. Tudo que é doença, tudo que é aflição, tudo que é doença, ansiedade, depressão, angústia, tudo isso vem do demônio. São extremos. Os extremos são prejudiciais. Eu digo para vocês, eu acredito no tratamento terapêutico, psicológico, psiquiátrico. Eu recomendo constantemente que pessoas procurem ajuda psicológica, porque nós temos um cérebro, uma mente, um corpo. A gente trata de doenças como hipertensão, diabetes e se nega a tratar da depressão, da ansiedade. Se nega a procurar um psicólogo, um psiquiatra. Não, a gente precisa procurar ajuda quando está precisando de tratar da mente. Mas há situações em que as pessoas estão dando remédio para demônio. Porque o inimigo atua na vida do ser humano que às vezes está vulnerável, que dá brecha. Então nós temos que pedir sabedoria e ter discernimento para observar o comportamento, a maneira de uma pessoa que está agindo. Esse pai entendia que o seu filho precisava de libertação. Eu digo para vocês que desses 30 anos de pastorado, eu já vi muita coisa. Eu já vi pessoas que foram tratadas de depressão e ansiedade com um psiquiatra, um psicólogo, e eles ficaram super bem. E eu já vi casos de pessoas que só mesmo mediante a expulsão dos demônios, e às vezes é mais do que um, para que aquela pessoa voltasse à sanidade. Eu não vou me alongar para não expor pessoas, mas já tive situações de que pessoas endemoninhadas, elas ficaram diante ali de mim, e a pessoa era frágil, o corpo era magro, e essa pessoa, conversando comigo, caiu num ataque como esse, caiu numa poça de urina que tinha lá num bar abandonado. Essa pessoa sentou num parapeito para falar comigo, e eu vinha do trabalho e eu comecei, ela disse: por favor, ora por mim. Quando eu impus a mão, a pessoa caiu dentro daquela poça de urina e ficou como morta. E eu era muito inexperiente e estava despreparado. Eu confesso para vocês, eu fiquei horrorizado com aquilo, e eu orei e a pessoa não tornava. Então uma mulher vizinha chamou o SAMU.
E quando o carro do SAMU chegou, eu e a mulher fomos chamados para levar aquela pessoa ao hospital. O pessoal do SAMU disse assim: quem chamou o carro? A mulher: eu. Quem estava com a pessoa? Eu. Os dois. Entra na ambulância. Irmãos, quando amarrar, essa pessoa já tinha tido outros episódios de demoninhamento, e nós tínhamos expulsado, e aquilo, não sei por que aquela pessoa voltava a esse problema. Aconteceu que quando nós entramos na ambulância, eu falei para o rapaz que estava conosco: amarre essa pessoa muito bem. Se ela se soltar aqui, ela pode até nos matar. Estava morta lá. Quando ele amarrou todas aquelas amarras que coloca no paciente, daquela maca da ambulância, quando essa pessoa tornou, antes de sair do bairro, ela quebrou todas as amarras. Todas as amarras foram quebradas de um sopapo, e a minha cabeça bateu lá no teto do carro e foi batendo até no hospital. De vez em quando, pá, pá. E a gente orando, enfim. Deram uma sossega-leão, aquela injeção mesmo que a pessoa dorme, e com oração eu sei que meia-noite, para 1h, eu estava voltando para casa com essa pessoa. Ela foi liberta, com muita luta e muito sofrimento, nosso, da igreja. Não sei como está hoje essa pessoa, mas digo para vocês, não caia no erro e no extremo de entender que tudo é resolvido com medicação, com remédio, com terapia. Com pessoas que são atendidas com terapia, são tratadas e é resolvido o problema, porque é fisiológico, é psicológico, é algo humano, mas há influências demoníacas da vida de pessoas, que dão lugar, que passam por situações, e elas precisam de cura e de libertação. E onde é que entra esse assunto aqui? Todo crente precisa ler a palavra, meditar na palavra, viver na palavra. Eu como pastor, vocês como membros, precisamos estar em comunhão com o Senhor, para que numa situação dessa, haja autoridade espiritual em nós, para nós testemunharmos de Jesus, e fazermos a obra que Ele mandou nós fazermos, orar pelos enfermos, curar os enfermos, expulsar os demônios, e dar vida aonde tem morte, aonde tem sofrimento. O papel da igreja é socorrer os aflitos, e nós estamos diante de situações, às vezes vamos nos encontrar diante de situações que nós precisaremos usar a nossa fé, viver a nossa fé, testemunhar da nossa fé. Foi isso que Jesus fez simplesmente. Nós vivemos hoje numa época em que poucos crentes, poucos cristãos vivem uma vida devocional autêntica, onde você acorda cedo para buscar a Deus. Jesus, Ele orava de madrugada, orava noites inteiras, e às vezes, quando todo mundo dormia, Jesus estava acordado orando, e Ele era e é Deus, Ele é o Filho de Deus, e Jesus vivia em oração. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para não orarmos? Quero dizer para você que nós somos ocupados demais para não orar. Há um livro que trata disso. Você tem ocupações demais para não orar. Você precisa buscar a Deus para enfrentar os problemas lá dentro da sua casa, dentro de você, na sua cabeça, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, para nós vencermos pela fé, não é? Foi isso que Jesus fez, sem alarde. Aquele homem tinha um único filho, e esse menino estava escravizado por Satanás.
Jesus, cheio de compaixão, de misericórdia, Jesus ordenou ao demônio: olha, demônio, mudo e surdo, sai dessa vida e nunca mais entra nela. E o demônio agitando-se, gritando, e todo aquele rebuliço saiu. Peça discernimento a Deus. Quando numa conversa, numa situação, na sua família, todo tempo briga, todo tempo confusão, todo tempo perturbações estranhas, não fique dizendo: ah, tu está com demônio. Não, isso é loucura. Você vai orar: Senhor, me livra do mal. Senhor, abençoa a minha esposa, meu esposo, meu filho que está com esse comportamento estranho. E ora, para que aqueles hábitos maus sejam afastados daquela vida, ou da sua vida, né? Então, amados, questionamento dos discípulos a Jesus, o versículo 28 e 29, o texto diz assim: quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: esta espécie não sai a não ser pela oração e pelo jejum, não é? A gente sabe que a oração é uma disciplina espiritual, onde eu busco o Senhor, e quando uma pessoa ora, ela melhora, porque ela começa a ter sanidade. É comprovado cientificamente que pessoas que têm fé e que buscam, que cultivam a espiritualidade, elas são mais sãs, elas conseguem vencer os obstáculos da vida com mais facilidade. Pessoas que são sensíveis à voz de Deus, à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus, são pessoas que são vitoriosas, elas não ficam caídas cronicamente, elas não ficam ali num luto, a perder de vista, sem nunca melhorar do luto, elas não ficam mergulhadas no andor. Claro que a gente que está enlutado, que passou pelo luto, a gente lembra dos nossos queridos e a gente nunca mais é o mesmo. A gente tem lembranças, a gente sofre, mas a gente não fica com a vida sem sentido, totalmente parada por causa de um luto, se a gente crê no Deus do impossível, no Deus que ressuscita os mortos, no Cristo que prometeu ressuscitar os nossos queridos, não é? Que nos dá esperança, que fala de esperança. Eu estive num podcast ontem com o Inácio Santos e ele, no final do nosso podcast, ele perguntou: pastor, é possível a gente ter esperança num mundo desse? Numa situação dessa que a gente vive? Eu falei: claro que aí citei que a Bíblia tem um texto que diz assim: é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lá em Lamentações de Jeremias, é bom a gente ter esperança. É necessário que aquela pessoa que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário que a gente lembre que o nosso Deus é o Deus do impossível. É necessário que a gente lembre que tudo é possível ao que crê. Eu quero concluir essa palavra dizendo para vocês que a gente reviu o assunto do culto passado, que a gente viu o significado da fé, que a gente espera coisas que a gente não viu ainda, mas a gente espera com fé, a certeza das coisas que a gente não vê, né? A gente não vive baseado só nos nossos sentidos humanos, né? A gente tem esperança no Senhor, a gente confia no poder miraculoso de Deus, que Ele pode transformar pessoas, Ele pode transformar situações, mudar situações, não é? E nós falamos de pessoas que viveram pela fé no Antigo Testamento.
E nós devemos pensar em 3 coisas, irmãos. A Bíblia diz assim, lá em Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amanheça com a Bíblia na mão e com oração. Se possível, você que está atribulado aí, seja por um luto, por sofrimento, por perdas, por adversidades, dívidas, né? Você pode estar endividado e não consegue dormir, não fica lá rolando na cama não, meia-noite ou antes disso, põe o teu joelho no chão e fala a tua crise, as tuas lutas, fala para Deus. Mesmo que a sua fé seja minúscula, o Senhor há de te ouvir e de te atender. Põe o teu joelho no chão, fala com Deus. Senhor, eu não consigo te sentir, te perceber, mas Senhor, se tu estás me ouvindo, derrama o teu coração perante Deus. Amém, irmãos? Fortaleça-se na fé. Quem está endividado porque comprou mais do que o que devia, deve orar, mas deve negociar com seus credores, deve conversar com seus credores e deve, se está desempregado, ser humilde para falar com alguém, para pedir uma oportunidade a alguém, para trabalhar simplesmente até numa função inferior que você acha que merecia estar, e ir pagando suas dívidas, porque a gente ora e age, né? Não é só oração, não é só eu falar com Deus, eu tenho que agir, porque a fé, ela é ativa, a fé não é passiva, viu? A fé é ativa. Eu confio em Deus, como se eu oro ao Senhor, como se tudo dependesse dEle, mas eu trabalho como se tudo dependesse de mim, entende? E se eu precisar, eu vou lavar o chão, eu vou lavar roupa, eu vou oferecer meu trabalho de fazer limpeza, eu vou fazer um serviço até mais simples do que eu tenho capacidade, para que eu possa pagar minhas dívidas, porque há pessoas que estão atoladas em dívidas, ficam depressivas, doentes, não oram e não fazem qualquer outra coisa para sair daquela situação. Quem tem fé, age, porque a fé é ativa. Amém? Outra coisa, ore por libertação e cura para você, os seus pensamentos, porque tudo começa da mente. Se você tem pensamentos de morte, pensamentos de tirar a vida, pensamentos de destruir coisas, de ferir pessoas, ou se você tem pensamentos muito ruins que te assolam, você tem que falar com Deus sobre isso e pedir: Senhor, me liberta, me cura, porque, meus irmãos, Jesus falou assim: eu vim libertar os cativos, eu vim restaurar a alma das pessoas. Se você ler Lucas 4, há uma declaração de Jesus se referindo a uma profecia de Isaías, e ele diz o seguinte: tudo isso aqui se cumpre na minha pessoa. Eu vim libertar os cativos, eu vim restaurar os oprimidos, eu vim pôr vestes de louvor em espírito angustiado. Amém, irmãos? Já pensou? O Senhor vem nos dar vestes de louvor, em vez de nós termos um espírito andrajoso, vestes andrajosas, o Senhor vem nos dar espírito de louvor, em vez de espírito angustiado. Então se diz assim: Senhor, cura a minha filha, cura meu filho, cura meu esposo, minha esposa, cura a minha pessoa, ore por cura. Podemos orar por libertação de influências malignas, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas, e pedir por cura para todas as formas de doença e aflição. A fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo pode nos ajudar diante do sofrimento.
Ah, pastor, eu sofro desde quando eu fui gerada. Desde a minha da gestação no ventre da minha mãe, eu já sofria, porque atentaram contra a minha vida no ventre da minha mãe. Pois o Senhor pode curar essas memórias e tratar da tua mente pelo poder da oração e da palavra e do perdão. O Senhor pode nos ajudar em nossas dificuldades financeiras, nos dando direção e em como nós vamos sair daquela crise. Lembre-se, a crise que você está passando não é você. Você é maior do que a sua crise. Jesus pode nos ajudar a encontrar sentido para a nossa vida. Vocês sabiam, eu já falei aqui, mas alguns não sabem, que com 17 anos eu afirmei minha fé numa igreja batista. Eu me encontrei com o Senhor. Eu falei, quando eu digo isso, eu aceitei o convite para eu crer. O Senhor me chamou e eu fui. Eu estava profundamente necessitado de tudo. E o Senhor me supriu aos poucos. Foi muita luta, mas Deus me deu a vitória. E foi assim com muita gente aqui hoje. Quando todas as portas se fecharem para você, lembrem-se, o Senhor pode abrir a porta. Porque aquela porta que Ele abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém abre. Pede ao Senhor, peça ao Senhor, abre essa porta. Abre as portas que eu estou precisando serem abertas. Fé em Cristo pode nos ajudar nos momentos de ansiedade e depressão. A fé pode nos ajudar a levantar da cama e tomarmos um banho numa época sombria, que até tomar um banho pode ser muito difícil para uma pessoa. Eu já tive amigos, pastores, que relataram que dar um passo adiante do outro e ir até o banheiro para eles era uma vitória, porque ele não tinha forças nem de ir ao banheiro, por causa da dor que ele estava sentindo na alma. A gente vive uma época onde muitas pessoas estão atacadas de ansiedade e depressão. Você precisa falar sobre isso com alguém que possa ajudar você, pelo menos escutar você e orar por você. E você precisa procurar ajuda psicológica, ter humildade de ir no CAPS, ou de ir num consultório e dizer: doutor, eu estou precisando de ajuda, porque há pessoas que dizem assim: eu tenho fé em Deus e Ele vai me curar. Mas às vezes isso esconde um espírito orgulhoso, que não quer admitir que tem doença na mente. Fé em Deus, com base em sua palavra, pode nos ajudar e orientar na tomada de decisões, se a gente está sem direção. Pode nos direcionar à decisão certa. Lembrem-se, a fé não é uma poção mágica para eliminar todos os problemas da vida, mas um caminho para encontrar força em meio às adversidades. Fé em Deus tem o poder de mover montanhas. Devemos confiar em Deus, mesmo quando estivermos cravados, com o coração cravado por dúvidas e incertezas. Lembrem-se do cântico antigo: não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não se guie por vistas, mantenha-se alegre. A Bíblia diz: alegria no Senhor é a vossa força. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Meus irmãos, eu tenho tendência à melancolia. Eu tenho tendência a olhar para o retrovisor da minha vida,
a seguir olhando para trás, mas o Senhor me levanta e mediante a palavra, o Senhor fala comigo, olha para frente, olha para frente, para de olhar no retrovisor, olha para frente, tenha esperança, alegra-te em Deus. Tem uma pessoa aqui na nossa igreja, que eu não vou, assim, evitar, eu vou falar sobre isso, porque a irmã Maria, ela perdeu um filho numa situação de suicídio, e a irmã Maria já teve muitas dores, mas diante de todas essas dores que a irmã Maria passou, mesmo na época do suicídio do filho dela, a irmã Maria não perdeu a alegria no Senhor. A irmã Maria não perdeu a fé. E eu falava assim, irmã Maria, como é que você está? Pastor, eu estou cheia da graça de Deus. A minha alegria é como se fosse, ela costuma dizer assim para mim, pastor, eu estou tão alegre como no primeiro dia que eu me converti. O meu coração está numa festa, como se fosse no primeiro dia. E eu fico animado com aquela fé simples que a irmã Maria tem. Irmãos, faz 6 meses que a irmã Maria preparou o aniversário dela, lá na Chapada. E ela me disse, pastor, eu não sei o que é que eu faço, eu acho que já tem umas 70 pessoas. E eu não sei, eu digo, irmã Maria tem que mandar matar um boi, né? Mas irmãos, ela faz assim, como se fosse o evento do ano, sabe? E chega lá, ela faz uns bolos, faz pipoca, faz suco e refrigerante, e a gente come, faz o culto e vem-se embora, tudo alegre. Mas o coração da irmã Maria está em festa, irmão, 24 horas. Porque ela busca o Senhor de manhã, de tarde e de noite. Eu quero orar por nós, eu quero orar por você. Nós vamos orar agradecendo a Deus, porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus da misericórdia, da compaixão e da graça. É o Deus justo que nos corrige, mas é o Deus que nos ama em primeiro lugar. E Ele pode ajudar você no seu sofrimento, na sua adversidade, nas suas dívidas, nas suas doenças crônicas e na sua falta de direção. E a gente vai pedir isso a Deus. Pai do céu, nós te agradecemos, porque Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus que socorreu Abel, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Tu és o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas todas viveram e morreram pela fé, e elas passaram por tremendas lutas até a morte, mas elas se alegravam em Ti. Eu quero te pedir por essa pessoa que está aqui hoje triste, sua alma está escura, sua mente está confusa, sem direção, a sua vida está sem sentido. Ó Deus, visita o coração desta pessoa com fé, com ânimo, derrama fé salvadora, aquela que justifica o homem, que perdoa os pecados do homem, torna o homem justo. Derrama essa fé no coração dos pecadores que aqui se encontram. Abre os olhos dos cegos, destampa os ouvidos dos surdos espirituais e cura os doentes física, emocional e espiritualmente. Te pedimos pela cura, te pedimos pela libertação, te pedimos, ó Deus, por ânimo para os desanimados, consolo para os tristes, em nome de Jesus, amém. O irmão Luciano vai louvar um cântico, eu creio que é sobre fé, e eu estou me preparando então para servir os elementos aqui, pão e suco de uva, em memória do Senhor Jesus, né?